Bom, pessoal, boa tarde a todos. Boa tarde, então, vou fazer uma apresentação rápida aqui, né? Sou o professor Johnny, professor de Física. Vamos começar aqui uma aula com o terceiro A, aqui do Colégio Agrícola, Arlindo Ribeiro. Hoje nós faremos a implementação do tema 6, que se refere ao RCO e ao currículo, tá? Então, só para vocês saberem qual que é a ideia da aula de hoje, eu vou apresentar uma aula que foi preparada pela CED. Você já deve ter visto essas aulas em outras matérias, outras vidas. Eu não tenho o costume de usar essas aulas, mas eu achei interessante trabalhar essa aula de introdução ao magnetismo, tá? Então, eu vou apresentar a aula para vocês, só que tem um detalhe. A aula que está aqui, que eu vou apresentar, ela é uma aula modificada, tá? Então, com base aí no perfil da turma e no perfil do colégio, tá? Como eu sei que vocês gostam de fazer a parte experimental, de botar a mão na massa, né? Enfim, de fazer ali por conta própria, eu resolvi inserir algumas observações experimentais nessa aula, né? Então, aproveitando que é uma aula de introdução ao magnetismo, vocês vão conhecer algumas propriedades dos ímãs na prática, tá? Então, só para confirmar, pessoal, cada um de vocês, né, divididos em grupos de quatro integrantes, até 4 integrantes, receberam, né, um roteiro com algumas perguntas, tá? Essas perguntas serão respondidas ao longo da aula, à medida que eu for passando elas aqui no Educatron. Tudo bem? Então, eu vou começar a apresentar aqui, que a gente vai conversando, né? Só também confirmando, cada grupo recebeu um par do quê? Um par de ímãs, né? Vocês já viram que algumas propriedades de cima já brincaram, já manusearam, né? Também receberam uma ou duas agulhas, aí faltou algumas agulhas, mas a gente vai compartilhar na hora, né? E receberam também 4 tipos de papel. Então, são os materiais que serão usados nessa aula, tá bom? Então, deixa eu apresentar aqui, já começamos a aula, né? Já vamos começar a aula de fato. Espera aí. Só achar a guia aqui correta. Já vou mostrar aqui para vocês. Espera aí. Só achar certinho a posição da câmera. Acho que é assim. Pessoal, então a aula que eu quero apresentar para vocês, lá no planejamento, é a aula 29, tá? O nome da aula é Campo Magnético e Ímãs, tá? Então, vamos começar aqui, né? Objetivo da aula. Compreender as propriedades magnéticas. Pessoal, só um minutinho, tá? Compreender as propriedades magnéticas dos ímãs e o comportamento do campo magnético. Então, eu espero que ao final da aula vocês compreendam um pouco mais o que é esse tal de campo magnético, onde que ele está presente, né? E algumas propriedades específicas ali dos ímãs. Bom, então, para início de conversa, os ímãs são componentes essenciais em muitos dispositivos que usamos diariamente, desde motores elétricos até alto-falantes. Não sei se alguém aqui já chegou a abrir uma caixa de som, um rádio. Já perceberam que tem um ímã poderoso ali dentro, né? Então, o movimento desse ímã, pessoal, ele é causado, né, está relacionado com a corrente elétrica, né? A passagem da corrente no circuito, ela acaba gerando uma movimentação desse ímã. Então, aí, nesse exemplo, você já percebe que há uma relação, né, muito próxima entre eletricidade, que foi o tema que nós trabalhamos até a nossa última aula, né, a aula anterior, e magnetismo, que vai começar hoje, vai começar a discussão hoje. Bom, então, vamos avançar aqui, né? Agora vem a questão. Como os ímãs conseguem atrair alguns materiais? Alguém aqui sabe responder como que acontece a atração do ímã em relação aos materiais? Força magnética. Força magnética. Que tipo de material é atraído pelo ímã? Metal. Metal. Alumínio. Metal, ferro. Alguém falou ferro aqui, alguém falou alumínio. Ferro. Muito bem. O ferro, pessoal, é o metal, digamos assim, o principal metal que é atraído por ímãs, tá? Se você fizer um teste com o ímã em casa, pega lá um ímã e aproxima de uma lata de refrigerante. Do que a lata é feita? Ela vai ser atraída? Não vai ser atraída. Então, nem todo metal. Alguns metais vão acabar sendo influenciados, né,
pela atração dos ímãs. Tudo bem? Vai falar um pouco mais disso ao longo das aulas. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Está dando para entender? É que assim, está meio disperso, não sei se vocês estão entendendo. Beleza? Então é o seguinte, para a gente começar, então, esse estudo, né? Vamos dar uma olhada aqui nesse primeiro praticando. Praticando 1. Então, assim, eu vou explicar aqui, mas vocês têm a folha também para se orientar, tá? Cada um de vocês recebeu um ímã plano, tá, pessoal? Um ímã plano. Então, como é que funciona esse ímã plano? Vocês vão posicionar eles. Deixa eu tentar explicar com... Eu tenho aqui 2 ímãs em formato de disco que pode ajudar vocês a entender. Tá vendo aqui? Então, nesse caso, eu quero que vocês aproximem as faces dos ímãs. Tá? Para quem pegou um ímã retangular, aproxima as faces maiores. Aqui. Mas da parte da função, normal. Tanto faz, aproxima uma das faces. Então, olha só. Aproxima os 2 ímãs conforme a imagem abaixo. Aí vem a pergunta. A atração ou repulsão? Anota o que foi observado. Pessoal, faz a primeira aproximação, veja o que acontece e anota. Tudo bem? Faça a primeira aproximação. Aí, já para adiantar aqui para vocês, na sequência, o que vocês vão fazer? Olha só a instrução, pessoal. Gire um deles. Só gira um deles, tá? Só girar, assim, como está explicando aqui na imagem. Você vai manter aqui um posicionado e o outro você vai girar assim. Entendeu? Imagina um eixo vertical, tá, pessoal? Você vai girar ao redor desse eixo aqui. E tenta aproximar de volta e veja o que acontece. Pessoal, eu peço que vocês respondam na folha o que vocês estão observando. Primeiro, se há atração... O meu deu uma repulsão no primeiro dele, o outro da atração. Show, só colocar na folha. Só colocar na folha. Pessoal, só responder. Se há atração ou repulsão, tudo bem? Faz a primeira aproximação, gira e faz a segunda. Tá? Vocês conseguiram observar o efeito da repulsão? Deu para observar, pessoal? Sim, Maravilha. Então anota na folha que vocês estão observando, tá? Pessoal, entenderam? Se mais ninguém vai responder, tá tudo certo. Quem ainda está respondendo, levanta a mão, só para saber. Tá respondendo ainda? Já respondeu? Todo mundo já respondeu? Pessoal, podemos continuar? Deu tempo aí? Pessoal, vai? Sim. Tá, vamos continuar então. Então, vocês observaram, né, pessoal? Vocês observaram que em uma posição há atração e na outra há repulsão. Alguém sabe explicar por que isso acontece? Os ímãs possuem polos, né? Você sabe os nomes dos polos? Polo sul e polo norte. Polo sul e polo norte, né? Quando há atração, que tipo de polo está se aproximando ali? Os iguais se revelem, os diferentes. Certo? Parecido com o que acontece lá na atração de repulsão elétrica, certo? Então, é mais ou menos isso que funciona. Vamos ver aqui na aula, tá, pessoal? Então, olha só, continuando. Podemos continuar? Pessoal, não disperse. Foca aqui, tá? Aí vem a questão. O que são ímãs? Ô, pessoal, magnético. Pessoal, calma, deixa eu terminar aqui, tá? O que são ímãs? Os ímãs são objetos com propriedades magnéticas que atraem objetos metálicos, como ferro e níquel. Então, repara que eu estou citando aqui o ferro e o níquel. O níquel nós encontramos, por exemplo, nas moedas, tá? Então, a moeda, ela é feita em boa parte de níquel, né? Inclusive, é usada como sinônimo para moeda, tá bom? Então, se você aproximar um ímã de uma moeda, né? Provavelmente ela vai ser atraída, tá bom? A história dos ímãs começa há mais de 2.500 anos, com a descoberta de pedras conhecidas hoje por magnetita, calamita ou ímã de pedra. Pessoal, então, a magnetita é um ímã natural, tá? É uma pedra que foi encontrada lá na Grécia, na região de Magnésia. Então, o nome da região da Grécia que deu o nome à pedra, a tal da magnetita. Tudo bem?
Então, deixa eu avançar aqui. Então, vamos aos tipos de ímãs, tá? Os ímãs que vocês receberam, pessoal, que eu entreguei, né, aos pares para vocês, são ímãs permanentes, tá? Então, eles ficam magnetizados por longos períodos e são feitos de ferro, níquel e cobalto. Eu creio que todos esses que vocês têm aí em mão são ímãs artificiais, mas enfim, são ímãs permanentes, tá? Aí você tem os ímãs temporários. Eles perdem sua magnetização rapidamente, são feitos de ferro ou aço. A gente vai observar um ímã temporário no próximo experimento, tá? E tem os ímãs eletromagnéticos, que eles funcionam como ímãs devido à passagem da corrente, tá? É o tal do experimento de Oersted que eu já comentei com vocês em aulas passadas, né? Lembra do efeito magnético? Quando o fio conduz corrente elétrica, ele gera um efeito magnético, né? Um campo magnético ao redor dele, tá bom? Então, e nós temos aqui também os superímãs, que são ímãs muito fortes, produzidos de ligas de neodímio, ferro e boro. Então, pessoal, se você pensar, por exemplo, em aplicações aí industriais, ou mesmo na medicina, você acaba encontrando esses ímãs super poderosos, tá? Bom, avançando aqui, os ímãs, eles podem ser naturais ou artificiais, tá? Então, como eu já falei, os ímãs naturais são, o exemplo aqui é a magnetita, né? E os ímãs artificiais, que são esses que você tem em mãos aí, que são fabricados, tá? Bom, pessoal, eu adicionei também, nessa apresentação, os processos de imantação, tá? Só para vocês ficarem sabendo. Então, tem 3 processos que eu quero destacar para vocês. O primeiro processo é a imantação ou magnetização por indução. Como é que funciona? Você basicamente aproxima um ímã natural, aliás, um ímã natural não, um ímã permanente, tá? De objetos de ferro. E eles vão ficar o quê? Magnetizados. O que isso significa? O que significa ficar magnetizado? Ele vai se comportar como um ímã. Tá? Ou seja, um objeto de ferro próximo de um ímã se torna também um ímã, consegue atrair outros objetos. Tá? A gente já vai observar isso numa prática. Outro processo é a imantação por atrito, tá? Então, olha só, presta bem atenção. Se você pegar um dos polos de um ímã e você esfregar sempre na mesma direção e no mesmo sentido sobre um objeto metálico, você pode magnetizar esse objeto também, tá? A gente vai fazer isso daqui a pouco com a agulha que vocês receberam. E o terceiro processo, deixa eu só... Faltou colocar os títulos aqui? O terceiro processo, pessoal, é por corrente elétrica. A gente não vai fazer aqui agora, né? Enfim, não temos o equipamento para isso. Mas é o que é usado, por exemplo, naqueles, sabe, guindastes magnéticos? Os eletroímãs. Por exemplo, sabe, no ferro velho, não sei se é usado aqui no Brasil, mas já vi isso em filme, tá? São os guindastes que são ligados. Eles ligam lá a corrente elétrica, aquele núcleo de ferro se torna um ímã. Você consegue atrair um carro, por exemplo. Você consegue puxar objetos feitos de ferro, de aço, leva para outro lugar e desliga a corrente do lugar. Né? Então, você consegue atrair usando aí a corrente elétrica. Bom, pessoal, então a nossa próxima prática, a gente vai verificar primeiro, praticando 2, é a magnetização por indução, tá? Então, eu vou falar aqui o passo a passo que vocês vão fazendo. Primeiro passo, aproxime um clipe de papel do ímã, conforme indica a figura. Pessoal, então eu quero que vocês peguem lá um ímã, né, que vocês receberam, e aproxima lá um clipe de papel aqui, ó. Aí, o que vocês vão fazer na sequência? Vão pegar um segundo clipe e vão aproximar do primeiro, tá bom? Aí, no terceiro passo, vocês vão colocar, né, o que vocês estão observando, tá? Então, descreva o que foi observado. Então, passo 3, vocês vão anotar, vão responder, tá? Faz a observação e descreve na folha de vocês. Tudo bem? Beleza? Entendido, né? Pessoal, então, no Praticando 2, responder lá a questão 3. O que está acontecendo com o segundo clipe? Pessoal, o que está acontecendo com o segundo clipe? Ele é atraído pelo primeiro? Por que ele é atraído pelo primeiro? O que está acontecendo? A corrente está passando pelo primeiro. Não. O processo de magnetização é esse? Magnetização por indução. Lembra que eu falei para vocês? Um ímã permanente, ele vai, olha só, um ímã permanente vai magnetizar o objeto de ferro. Vocês estão me ouvindo?
O ímã permanente, que é o ímã que eu peguei para vocês, está magnetizando o segundo objeto. Então, o segundo objeto se torna um ímã. Quando você aproxima, ele é capaz de atrair um objeto de ferro. Entendeu? Então, ele está sendo magnetizado por indução. Pessoal, será que esse clipe de papel ele vai permanecer magnetizado por muito tempo? Se você afastar o ímã permanente? Não, ele vai perder essa magnetização, tá? Nas próximas aulas eu vou comentar com vocês por que isso acontece, qual que é a explicação para isso. Mas hoje eu quero só que vocês observem o fenômeno, tá? Aí, continuando, tem a próxima questão, que é a questão 4. Olha só, acho que a questão 4 está na outra página, não sei. A questão 4 fala assim: o segundo clipe deverá ser atraído pelo primeiro, pois esse, que é o primeiro clipe, foi magnetizado por indução. Tudo bem? Agora eu quero que vocês façam o seguinte, pessoal. Eu quero que vocês façam a seguinte observação. Segura o primeiro clipe com a mão, segura ele com a mão e afasta o ímã permanente. Ó, aqui já viu o que aconteceu, né? Segura o primeiro clipe com a mão e afasta o ímã permanente dele. Agora viu o que acontece? Ficou pendurado? Como é que ele está? Estou colado na folha. Escreva. Pessoal, eu quero que vocês escrevam se o clipe ficou ou não magnetizado. Tudo bem? Então pode colocar. Ele permaneceu o quê? Permaneceu magnetizado. Essa palavra, pessoal. Magnetizado. Se ele manteve o contato e a relação, ele permanece. Não, mas uma hora ele para o esse é um resultado. Esse é o resultado que observado. Não deu para vencer. Porque eu ia mais forte que você. Olha aí. Pessoal, coloca o que vocês estão observando. Ele permaneceu magnetizado, não teve contato. Se sim, você fala que sim. Se não, não precisa colocar. Precisa de tiro. Pessoal, então, só um minutinho aqui. Quem está com os ímãs maiores, né? Parece um pouquinho. Acho que tá. Quem está com os ímãs maiores, pessoal, esses formas de ele mantém por mais tempo, tá? Agora, quem está com os menores, ele realmente fica muito tempo. E ele vai ser um pouquinho. Mas se é pequeno e tem a força de tirar o outro. Não, na verdade não. Não, mas eu sou um pouco muito fraco. Eu estou um pouco fraco. Beleza, pessoal? Responderam? Pessoal, eu vou pedir só para. Eu quero perguntar, já anotaram na folha? Tá, vou continuar agora, beleza? Tem mais uma prática agora. Essa prática. Pessoal, estão ouvindo? Praticando 3, eu vou tentar fazer a magnetização por aqui. Só que tem um detalhe, tá? Os ímãs que vocês receberam, presta atenção. Os ímãs que vocês receberam, a maioria dos grupos recebeu, são ímãs que possuem uma capa. Pessoal, vocês estão me ouvindo ou não? Presta atenção. Os ímãs que vocês receberam, na maioria, possuem uma capa. Está vendo que eles são coloridos? Pessoal, na verdade, o ímã está dentro dessa proteção. Só que tem um detalhe. Repara que tem alguns pontinhos que dá para observar o ímã. Tem uns buraquinhos que ele parece mais escuro. Então, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês peguem uma das agulhas que eu entreguei para vocês. Vocês estão me ouvindo ou não? Eu estou conversando com vocês, vocês estão me ouvindo. Pega uma das agulhas que eu entreguei para vocês e raspa de cima. Só que detalhe, você só vai puxar a agulha, não vai puxar e empurrar. É sempre no mesmo sentido. Passou a agulha, passa de volta no mesmo sentido. Estão entendendo? Pessoal, faz nesse buraquinho. Pessoal, deu certo? Pessoal, nesse buraquinho aqui, ó, você esfrega aqui a agulha
para magnetizar ela. Então, como eu expliquei para vocês, sempre no mesmo sentido, tudo bem? Sempre no mesmo sentido, só vai puxar, ok? Só vai puxar, e assim continua. Faz isso por algum tempo, tá? Pessoal, façam isso aí por 1 minuto, mais ou menos. Aí, quem está com a segunda agulha, vai aproximar a primeira da segunda, tá? E vai ver o que acontece, vai escrever o que acontece. Tá bom? Façam isso e tentem aproximar a segunda agulha. Quem está só com uma agulha, eu vou pegar daí emprestado do grupo e vou entregar para vocês fazerem. Já que você já conseguiu. Então, anota lá outros quadros. O que acontece? Uma agulha. Ah, você lembra que eu estou usando direitinho? Você está pegando? Beleza? Você está acostumado? Era para pegar só a tela. Agora, a posição da segunda agulha, por cima da agulha da outra. Pega dos pés aqui, ó. Tá ajudando ou não? Deixa só elas pegarem. Tá doendo? Aí empresta pra pessoal, então, respondo lá o praticando 3, anote o que vocês estão observando, beleza? Já não temos todos. Beleza, já queria que você pegava Todos. Caralho, dinheiro que deu certo, cara. Tava de agulha. Pessoal, escrevem. Veja o que acontece quando você aproxima da segunda agulha. Quem está sem a segunda agulha? Eu já perco o grupo, tá? Aí responda a última questão da folha. Pessoal, dá uma apuradinha que eu preciso finalizar a aula, finalizar a gravação, tá? Então. Peraí. Saiu ou não? É que o número que vocês estavam baixo não tem aquela posição. Vai pegar a vida. Isso aí. Alguém precisa de agulha, pessoal? Deu certo? Já anotaram a resposta? Todo mundo já anotou? Pessoal, então é o seguinte, eu já vou para a finalização, tá certo? Então, olha só, dando sequência, preciso da atenção de vocês para finalizar aqui, beleza? Vocês estão empolgados, estão animados, deixa só puxar aqui, que a gravação vai ficar muito longa, tá? Olha só, propriedade dos ímãs. Primeira propriedade, possuem o quê? 2 polos magnéticos, chamados do que mesmo? Norte e Sul. Vocês sabem por que é Norte e Sul? Porque norte porque norte é em cima e sul é embaixo. Tem uma coisa a ver com o Norte e Sul da Terra. Pessoal, vocês sabem como é que uma bússola funciona? Ela tem uma agulha magnetizada. Isso, ela tem uma agulha magnetizada parecida com essa que vocês estão usando agora, tá? Quando essa agulha magnetizada? Quando essa agulha magnetizada ela é solta para girar, qual direção que ela vai mostrar? Direção norte-sul, né? Do sul-norte. Então é o seguinte, um dos polos da agulha magnética, ou um dos polos do ímã,
vai ficar apontado para o norte e outro para o sul. Se eu pendurar esse ímã aqui, pessoal, que eu estou mostrando para vocês, deixar ele girar à vontade, um dos lados vai mostrar o norte e o outro lado vai mostrar o sul. Então, por isso que ele recebe esses nomes. Na verdade, ele é orientado pelo campo da Terra, como você falou. Né? É a Terra que está orientando aqui. Entenderam como tem esses nomes? Se você pendurar, ele vai, de fato, mostrar a direção norte-sul. Tá bom? Então, continuando. Segunda propriedade, pessoal. Não existe monopolo magnético. Olha só. Esse ímã, ele tem um polo norte e um polo sul. Os ímãs de vocês também. Só que o detalhe, tá, pessoal? Deixa eu pegar aqui emprestado um pouquinho. Pessoal, os ímãs que vocês receberam, atenção. Os ímãs que vocês receberam, eles têm uma das faces sendo o polo norte e a outra sendo o polo sul. É por isso que lá no primeiro experimento, né? Uma hora ele repeliu, na outra ele atraiu. Tudo bem? Então, as faces, né? Essas faces maiores é que estão os polos de fato, tá? O outro ímã que eu tenho aqui na minha mão é um ímã de barra, parecido com esse que está aqui na TV. Vocês estão enxergando? Então, nesse ímã de barra, uma das extremidades é o polo norte, a outra é o polo sul. Tudo bem? Se eu pegar esse ímã e quebrar o meio, o que eu vou ter? Será que eu vou ter um polo sul separado e um polo norte separado? Não. Olha só. Cada vez que você quebra, presta atenção no que eu estou explicando. Pessoal, só um minutinho, tá? Toda vez que eu quebro um ímã no meio, eu vou ter dois ímãs menores. Cada pedaço vai ter também um polo norte e um polo sul. Tudo bem? Dá uma olhada. Não sei se está dando para enxergar essa animação, está muito longe, né? Quando você quebra ao meio, pessoal, o que era só polo sul vira sul e norte. O que era só polo norte também vira sul e norte. Ele vai sempre mantendo os dois polos, tá? Não existe monopolo. Não existe um ímã com um único polo. Isso é importante que vocês entendam, tá? Continuando, os ímãs geram um campo magnético ao seu redor, tá? Mas aqui, quanto mais quebra, mais fraca vai ficar aqui. Sim, vai ficando mais fraco. É natural. Mas aí vai ter os dois polos. Ô, doutor, por que se eu colocar pela parte de função de sai do lado, ele não funciona? Ele Ó, senhor, se eu colocar ele só um do lado do Bom, pessoal, então é o seguinte. Pessoal, a influência magnética, né, é o que nós chamamos de campo magnético, tá? Então, aqui, não sei se está dando para chegar, está muito longe, né? Mas nós temos algumas linhas que, olha só, saem do polo norte. As linhas saem do polo norte e entram no polo sul. Depois que entram no polo sul, essas linhas passam por dentro do ímã, tá, pessoal? Então, uma característica, né, do campo magnético é que ele é formado por linhas contínuas, tá? Diferente lá do campo elétrico. Então, por exemplo, no campo elétrico, as linhas, de fato, nascem na carga positiva e elas acabam na carga negativa. No campo magnético, isso não acontece, as linhas são contínuas. Tá? Então, o que identifica o polo norte é o polo de onde saem as linhas de campo.
tá? E elas vão entrar no Polo Sul. Só que elas passam por dentro, tá, pessoal? Elas são linhas fechadas. Só uma curiosidade aqui para vocês. No caso da Terra, as linhas de campo saem do Polo Sul, ou próximo do Polo Sul, e vão entrar no Polo Norte, tá? O campo magnético da Terra tem essa cara. Então, na verdade, o próximo do nosso Polo Sul geográfico está o Polo Norte magnético. Não sei se vocês já ouviram falar disso, que os polos magnéticos são invertidos. Então, próximo do Polo Sul está o Polo Norte magnético, e próximo do Polo Norte é o Polo Sul magnético, tá? Bom, e aqui é uma coisa que vocês já perceberam também no primeiro praticando, né? Polos diferentes se atraem e polos iguais se repelem. Ô, doutor, mas aqui acima, aqui no meio, ele muda as coisas. Só não muda o próprio limão. Como é que é? Só de cima, no meio, ele muda as coisas. Ele sempre vai atrair, entendeu? Por que o outro não? Pessoal, então, para fechar esta aula, pessoal, só um minutinho, tá? Para fechar essa aula, eu quero falar para vocês o seguinte: todo ímã, né, gera esse campo magnético ao redor dele, representado por essas linhas que saem do Polo Norte e vão entrar no Polo Sul, tá? Então, para fechar aqui, eu vou... Aliás, tem só uma questãozinha aqui para vocês. Tá dando para enxergar as linhas aí do lugar de vocês? Tá difícil. Tá dando para enxergar de onde estão saindo as linhas? É do azul ou do vermelho? Tá saindo do azul e tá entrando no vermelho. O cara tá cortado agora. Tá bem difícil, né? O azul é o Polo Norte ou o Polo Sul? Polo Norte, né? Então as linhas saem do norte e vão entrar no sul, tá? Pessoal, então é o seguinte. Para fechar essa aula, eu vou fazer aqui uma observação do campo magnético, tá? Usando o que nós chamamos de limalha de ferro. Claro, eu não tenho a limalha de ferro, eu peguei bombril, tá? Peguei bombril, palha de aço e dei uma moída nesse bombril. Então eu vou espalhar aqui uma folha de papel para observar esse campo, tá? Então eu pedi que vocês se aproximem, tá? Quem estiver interessado aqui para acompanhar, pode se aproximar, porque eu vou fazer a demonstração. Então, primeiro eu vou espalhar aqui essa poeira, né, da palha de aço. Vou espalhar aqui na folha. Então, esses objetos de aço, por indução, eles vão se magnetizar e vão se unir mais ou menos como os clipes de papel se uniram naquela hora, tá? Então, vou só espalhar essa poeira aqui, que é a tal da limalha de ferro. Espalhar bem aqui. Não deu para moer tão bem. Eu queria ter achado de malha, de fato, que é bem melhor para observar, tá? Vamos espalhar aqui, pessoal. É bom, eu dei uma queimada. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o barra, que o de barra é bom para visualizar o campo. Então, eu vou deixar aqui embaixo. Eu vou colocar a folha em cima do ímã de barra. Louco. Pessoal, vou voltar no desenho anterior só para vocês compararem. Espera aí. Só para vocês compararem aqui, ó. Dá uma olhada nesse desenho e dá uma olhada no que está ali naquela imagem, tá? Quem quer chegar aqui? Então, aqui você identifica os dois polos, né? E as linhas que circulam o ímã, mais ou menos como está observado na imagem, tá? Então, essa representação é feita com base, né, nessas visualizações que eles fazem usando a limalha, tá? Então, você consegue ver bem o desenho do campo magnético. Beleza? Já aqui são os dois polos, as linhas que vão circulando. Claro, aqui você vê uma grande quantidade de linhas. Onde tem mais linhas, o campo é o quê? Mais forte. É a mesma regra do campo elétrico, né? E aqui você vê um afastamento dela, ou seja, ele vai ficando mais fraco com a distância. Né? Uma coisa que a gente pode observar, tá? Então aqui você vê que elas vão se alinhando, né, conforme a
Marcelando de acordo com o campo magnético que a gente vai ver o desenho do campo, tá? Era isso que eu queria mostrar para vocês. Pessoal, obrigado, tá? Pela colaboração. Eu vou encerrar aqui a gravação, vou me despedir. Espera aí. Deixa eu encerrar aqui. Espera aí. Então, encerramos a aula. Vou me despedir. Tchau, tchau. Essa é mentira, mano. Aí, mexendo no bagulho, né?